iniciando mais um episódio do nosso podcast Conexões Operacionais. Hoje temos a honra de receber o Dr. Ricardo Savini, fundador da 3R, fundador da Fluxus, um nome bastante significativo no mercado, uma das pessoas que, digamos assim, foi um grande baluarte na mudança do cenário da produção onshore, desde o desinvestimento da Petrobras, com a 3R passando a protagonizar no grande cenário do onshore brasileiro. É com muita satisfação, é com muita honra que a gente recebe o senhor aqui. E quero dizer que esse trabalho é um trabalho que nós tentamos desenvolver para apresentar pessoas que tiveram e têm um trabalho relevante e significativo para o onshore do Brasil. E o senhor pode ter certeza que está enquadrado nesse conceito, nessa condição, porque o trabalho que foi feito lá inicialmente com a 3R e agora com a Fluxus é um trabalho bastante significativo e que nos deixa bastante honrados em poder ter participado na 3R e ver o crescimento agora da Fluxus. Então, quero dizer que eu fico muito lisonjeado em tê-lo no nosso Conexões Operacionais. Não, obrigado aí pelas palavras, Rodolfo. É um prazer para mim estar aqui conversando com você e com tua audiência, né? Vamos lá. Sim, vamos sim. Você é fundador da 3R Petróleo e da Fluxus. A 3R revolucionou o setor onshore com a aquisição dos campos, né, do desinvestimento da Petrobras. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos desafios que tiveram com a 3R e agora a Fluxus. Quais seriam as diferenças, né, de um projeto para o outro? Então, vamos lá. Bem, primeiro, o momento é muito distinto, né? Quando a gente começou a 3R, lembrando que eu fundei, né, com alguns colegas a 3R no iniciozinho de 2014, e que nós começamos a ser protagonistas no desinvestimento da Petrobras, que se formalizou a partir de meados de 2017. Aquele momento, era um momento muito complexo para a indústria de óleo e gás, era muito complexo para quem precisava levantar capital para participar de um grande programa de desinvestimento como o que a Petrobras realizou. E por que era desafiador? Primeiro, o volume financeiro para você fazer uma empresa de petróleo sempre é muito grande, né? Petróleo, como algumas outras indústrias, são todos projetos de grande escala, de altíssimas necessidades de capital. E segundo, que o Brasil vinha, né, de um período complexo, onde alguns projetos anteriores, né, o mercado financeiro via com muita desconfiança naquele momento, com tudo que tinha acontecido com a OGX, a HRT, com a própria Petrobras, com a Lava Jato, o preço do petróleo que tinha caído, a indústria de serviços de óleo e gás estava em enorme dificuldade, né? Na época eu era presidente, era diretor e presidente de uma empresa de serviços brasileira, também sofreu muito naquele período. Então, você tocar na porta de potenciais investidores para levantar capital, para participar do desinvestimento da Petrobras, não era algo fácil, nem para a 3R, nem para nenhuma outra empresa brasileira, especialmente, por todos esses problemas que eu mencionei, que foram todos mais ou menos concomitantes, né? Não é a situação de hoje, né? Hoje o petróleo está num patamar bastante sustentável para fazer negócios. O Brasil está numa situação diferente, as empresas de óleo e gás
estão trabalhando bem, dando um retorno para os seus acionistas. Então, um momento diferente, né? Então, o momento em que nasce a Fluxus é um momento um pouco menos complexo, vamos dizer assim, do que o momento em que a 3R foi um player relevante aí no desinvestimento da Petrobras. Então, acho que a principal diferença é essa. Hoje, nosso mercado é um mercado um pouco mais educado, né? Na indústria de óleo e gás, e na atração de capital para a indústria de óleo e gás, do que era há 10 anos atrás. Já estamos falando de 10 anos, né? Então, acho Exato. que a principal... várias dessas empresas, para grande parte do público, né, dos investidores, são empresas novas, apesar que algumas já tinham história, né, como com a PetroRecon, com história operacional. Muitos dos management team também eram, como o nosso, na 3R na época, eram equipes com muita experiência, mas a indústria em si, de revitalização de campos maduros, era uma indústria muito nova no Brasil. Essa é a segunda dificuldade, que a indústria de campos maduros, propriamente dita, praticamente não existia antes dessa onda que começou a partir de 2018, 2019, com PetroRecon, com 3R, com Origem, com tantas empresas que se estabeleceram, digamos assim, no bojo do programa de desinvestimento da Petrobras. Então, foi uma grande oportunidade, a venda dos ativos maduros da Petrobras, tanto em onshore como em offshore também, né? Tá aí a PetroRio, que é a sucessora, a Prio, né, que é a sucessora da HRT, que tinha uma pegada mais exploracionista, né? A própria OGX, que também tinha uma tese exploratória e que teve dificuldades e por isso afugentou um pouco investidores em determinado momento. Mas essas empresas agora já têm um track record importante, demonstraram que foram capazes de suceder a Petrobras em tantos campos, né? Só a 3R foram 8 contratos assinados com a Petrobras, foram quase 60 campos em que a 3R fez a transição operacional, saindo da Petrobras, entrando numa empresa completamente nova e desconhecida, mas não houve que eu me lembre, nenhum grande problema operacional, nem com a 3R, nem com nenhum outro player nessa nova indústria de campos maduros. E por que eu digo nova? Porque em outros países era uma indústria madura, né? Como na Argentina, no Peru, nos Estados Unidos, Canadá, Rússia, em vários países, a revitalização de campos, né? Com segundas, terceiras ondas de petróleo novo em campos velhos, isso era uma indústria que já existia, né, em todos os países que eu mencionei e outros, né. No Brasil não, porque toda a produção basicamente era concentrada na Petrobras, que, como eu sempre gosto de ressaltar, não é que a Petrobras não podia revitalizar esses campos, acontece que a Petrobras, por décadas, sempre teve projetos muito mais importantes do ponto de vista de retorno do capital para os seus próprios acionistas, que é desenvolver novos campos que ela mesma descobriu, né? Então, ela saiu do onshore, foi para águas rasas, de águas rasas foi para águas profundas, de águas profundas para o pré-sal, sempre com ativos maiores e com maiores retornos. Então, é um portfólio de muito sucesso da Petrobras, que fez com que ela nunca precisasse realmente revitalizar campos mais maduros. Obviamente, algumas experiências de revitalização a Petrobras tinha e ainda tem uma equipe muito forte que pode fazer isso tranquilamente, mas não era o foco da Petrobras, como também não é o foco de grande parte das empresas do mesmo porte que a Petrobras no mundo. Não é o foco da ExxonMobil, não é o foco da Shell, não é o foco da Total. Todas essas empresas fazem o desenvolvimento original, em determinado momento vendem ativos para players com menor estrutura de capital, né? Perfeito. O Brasil ele tem E só respondendo, desculpa, Rodolfo, que Pois não. eu não respondi a segunda pergunta. A Fluxus, né, tem uma tese parecida, mas não igual à tese da 3R, né, da atual Brava. Também se interessa por campos em produção, também se interessa por revitalização de campos maduros, mas ela tem um olhar mais
latino-americano do que propriamente busca de ativos no Brasil, pela simples razão de que no Brasil a grande onda de venda de ativos aconteceu, né? São poucos ativos que estariam à disposição do mercado de merger and acquisition, né? De venda de ativos, e as melhores oportunidades hoje, no meu entender, no entender dos sócios originais da Fluxus e da atual diretoria, e também dos acionistas da Fluxus, que a gente fala daqui a pouco, as melhores oportunidades estão em outros países da América Latina. Perfeito. O Brasil ele tem um histórico forte no offshore, né? Como você mencionou aí. Mas o onshore ainda é um pouco subestimado, né? Eu acho que agora, com esse desenvolvimento, com essa nova onda, ele passou a ser mais visto, hoje em dia nós já observamos empresas de serviço que anteriormente eram voltadas apenas à Petrobras ou a grandes projetos, já procurando se readequar ao novo cenário, procurando menores operadores. Na sua visão, quais são as oportunidades que você observou e aproveitou na época na 3R e dessas oportunidades para fluxos? Existe algo palpável ainda em termos de oportunidades? Existe uma onda muito grande que foram a compra dos primeiros ativos de desinvestimento, que foi o Riacho da Forquilha, que foi o Polo Macau, o Polo Potiguar. E aí, essas primeiras aquisições, elas vieram meio que em bloco, né? Você não podia ir lá pensar as oportunidades que você queria. Você comprava o filé mignon, mas vinha muito osso junto, né? Então, agora está existindo um segundo momento, que é um momento de venda desses ativos menores e até possibilidades de fusões, de algumas situações. Como você identifica essas oportunidades? O que você descreveu, Rodolfo, um mercado que eu chamo de mercado secundário de M&A. Sim. Quer dizer, e você descreveu muito bem os dois principais caminhos, né? Um é por fusões e aquisições, ou seja, junção de empresa, aquisição de uma empresa por outra, merge entre empresas, que a gente viu agora com 3R e Enalta, que era um movimento potencialmente, de alguma forma, esperado por parte do mercado. Então, essas fusões e aquisições ainda vão acontecer ao longo dos próximos anos, né? A venda de ativos, você descreveu aqui, as empresas que compraram da Petrobras compraram o que a gente chamava na época de clusters, né? Os conjuntos de campos, eles tinham, talvez um pouco do lado vendedor, essa ideia de vender ativos bons junto com ativos ruins, ou maiores junto com ativos menores, mas de qualquer forma eram ativos que eram unificados, sempre foi a minha visão também, de que a Petrobras vendesse esse conjunto de ativos unificados por instalações de superfície, né? Sim. Porque também era muito difícil você comprar um ativo muito pequeno, que você não tivesse a planta de separação de óleo-água, tratamento de óleo, tratamento de água, e sempre estivesse dependendo de um player maior para fazer isso, que era a situação de alguns pequenos produtores que precisavam do apoio da Petrobras, e esse apoio sempre foi muito complicado, os descontos muito altos, ou seja, você sempre ficava na mão do player maior, né? Então, quando a Petrobras vende por cluster, eu acho que foi uma decisão acertada, tanto para o vendedor como para o comprador, né? Porque o comprador teve total independência. Mas o que você está descrevendo dado a independência, então, uma empresa comprou um conjunto de campos que era unificado pelas instalações de superfície. Hoje ele tem a possibilidade de vender ativos menores, que não tem fit na visão estratégica dele. Isso é um mercado secundário. Então, um é compra de empresas por outras, fusão entre empresas, outro é venda de
ativos que propriamente não fazem parte da visão estratégica dos acionistas de determinadas empresas, e isso se tornam oportunidades para players menores. Tudo isso está acontecendo. E o que eu acho que todo mundo tem que ficar atento é que antes não havia um mercado, né? Se a gente voltar 30 anos atrás, o que tínhamos era um monopólio, uma empresa, e a indústria privada, que ela tinha, a oportunidade que ela tinha era prover bens e serviços para essa operadora monopolista. Hoje há um mercado, né? Sim. Agora, essa história está só começando. Como eu digo, né? Se você for na Argentina, já na década de 90, né? 30 anos atrás, já tinham empresas que compraram ativos da YPF, da empresa do Estado, e já tem uma longa tradição de operação. Algumas mudaram de nomes, algumas mudaram de acionistas, mas, via de regra, as mesmas empresas que se estabeleceram na década de 90 continuam trabalhando fortemente no mercado argentino nesse momento, e a mesma coisa no Canadá, nos Estados Unidos, na Colômbia. Então, é um mercado novo, e essas empresas, a gente está só no início da história delas, né? A gente ainda tem um longo caminho, tem muita coisa para fazer nesses campos. Todo mundo tem que ter, minha visão, tá, Rodolfo? Tem que ter muita Perfeito. paciência, especialmente os investidores, né, que compram, especialmente as empresas de capital aberto, querem resultado. O dilema perpétuo em qualquer indústria, né? Resultado no curto prazo ou visão de longo prazo. O fato é que o redesenvolvimento de um campo, o aumento da produção de um campo, ele não acontece com uma varinha de condão, né? Ele Sim. demanda muita engenharia, ele demanda muita geologia, como eu digo, demanda muitos neurônios e, ao mesmo tempo, demanda capital. Não existe aumento de produção por voluntarismo. Eu quero que aumente a produção e vai aumentar porque eu quero. Não, coloque sonda de workover, coloque sonda de perfuração, faça exploração, não só, mesmo você tendo um campo já em produção, não quer dizer que não existam oportunidades exploratórias dentro da tua poligonal, né, dentro do teu campo, ou em volta, né? Participe dos leilões da ANP, aumente sua produção também por exploração. Ou seja, tem tanta coisa para fazer, e eu gosto de dizer, né, por exemplo, a experiência que a equipe que liderava a 3R até 2023, a experiência que vários de nós tivemos em outros países, onde essa indústria de Campos Maduros já tinha um histórico maior, né, como Venezuela, por exemplo, onde alguns de nós assumimos lá numa outra empresa na época, né, campos que produziam no seu somatório 10 mil barris, nós levamos 80 mil barris. Multiplicamos a produção por 8 vezes. Mas isso não se faz em 2 anos, né? Isso levou 10 anos para acontecer. E Sim. aqui a transição operacional da Petrobras para esses novos players aconteceu, os mais antigos, 2019, 20, né? O grosso passou para a mão dos privados em 2021, 22, 20, até 23. Polo Potiguar foi já em 2023. Exato. Então, nós estamos em 2025. Em 2 anos você não vai aumentar a produção explosivamente, né? Aqui demanda você fazer implementar os projetos, ter teu portfólio de oportunidades de projeto, ranquear esses projetos, aplicar o capital, enfim, baseado na tua estratégia, e investir. Tem que investir. E aí que eu vejo, digamos assim, a beleza de todo esse movimento. Você está no Rio Grande do Norte, não é assim? Sim. Então, a revitalização desses campos traz digamos assim, uma atividade muito maior do que a Petrobras estava colocando nos últimos anos. E isso traz também, além de maior dinâmica para as empresas, maior dinâmica para as comunidades abrangidas pelos campos, né? É uma coisa que me chamou muita atenção no final de 2014, início de 2015, quando começou aquele declínio, né,
muito desemprego aqui na região de Mossoró, o comércio sentiu bastante. E quando começou, mesmo que lentamente, o processo de abertura, de desinvestimento, eu recordo que uma vez eu estava em Pendências, uma empresazinha pequenininha, tinha um poço, foi fazer uma intervenção com a sonda, aí eu estava prestando atenção. A sonda com a equipe, 2 equipes, aí ficavam numa pousada. A cadeia produtiva já está rodando, né? A pousada que estava parada, estava lá o pessoal hospedado. Aí a senhora do restaurante do lado, que não vendia nada, passou a fornecer alimentação. A lavandaria passou a lavar. Isso é um grão de areia. E quando a 3R chegou em Macau, foi assim algo espetacular. Eu vivi aquilo ali, aquele momento, e nós vimos nos rostos da população a oportunidade de recomeçar. Era, na época, a PECOM, que era quem operava os ativos, né? Até aproveitar a oportunidade, mandar um abraço para o Leandro, que com certeza está assistindo. Leandro Lopes. O Leandro Lopes vai assistir. Então, você via a ânsia da população em tentar reaver as oportunidades de emprego que foram perdidas. E é isso que você fala, como você fala. Se você manter uma estrutura parada, por que não vender para quem quer explorar, para quem quer trazer uma condição melhor? Quando eu trabalhei na PECOM, né? Quando eu comecei a trabalhar na PECOM, que eu comecei a entender um pouco do funcionamento da produção de petróleo na Argentina e aqui na América Latina, eu fui ver como era diferente. Como, desde a parte operacional, a capacitação e qualificação dos profissionais, até a maneira de operação e de recuperação, como era feito. Então, que bom que o Brasil está passando por isso, que bom que oportunidades como essa surgiram e vão surgir muito mais com esses processos de desenvolvimento ainda mais da nossa cadeia. E é o que eu digo, é sempre importante que todos tenham ciência dessa importância disso aí. É sempre muito válido, é sempre muito... chega a ser empoderador a população saber da importância que as empresas privadas de menor porte têm em cada região, em cada comunidade. No passado, você via que as empresas, essas pessoas das comunidades, não desmerecendo, mas ficavam mais em funções secundárias. O cara vai ali abrir um portão. Hoje em dia você vê bons técnicos, você vê supervisores, você vê coordenadores ali daquelas comunidades, daquelas regiões, pessoas estudando. Você pega uma cidade como Pendência, Alto do Rodrigues, tudo com polo universitário, as pessoas se qualificando, procurando se desenvolver. Então, esse é o charme da coisa, é o X da questão, é o objetivo, né? É isso mesmo. E é uma coisa gratificante para todo mundo que está na cadeia de óleo e gás, né? Quando esse sentimento que você está descrevendo, você vê ele em cada pessoa que está ali dentro e em volta das operações, né? A 3R, ela sempre foi conhecida por revitalizar Campos Maduros, né? O objetivo dela era fazer essa revitalização e, dentre esses processos, ela passou a se desenvolver bastante. Eu recordo que nos 2 primeiros meses de operação, o campo de CNB Salina Cristal teve um crescimento de produção de 27%.
em relação ao último mês de operação da Petrobras. O que você acha que se deve a esse aumento significativo logo de imediato, a operação? Normalmente quando você, de novo, né, eu sempre falo com muito cuidado, né, para não ficar parecendo que a Petrobras fazia mal as coisas. Não, não é isso. E, bem, eu sou um ex-Petrobras, todo mundo sabe o carinho que eu tenho pela empresa. E tudo se resume a foco, né? O foco da Petrobras, obviamente, não eram mais esses campos terrestres, né? De muito pequena escala. Se você juntar toda a produção de 200 campos, e eu não estou falando um número aleatório, são exatamente em torno de 200 campos. Se você juntasse a produção de 200 campos, dava a produção de um poço e meio, dois poços do pré-sal brasileiro. Então, assim, era evidente, né? E, de novo, serve para a Petrobras, serve para a ExxonMobil, que está lá nos últimos anos desenvolvendo Guiana, enormes projetos de capital, com produtividade por poço também bastante elevada. Não faz sentido para a Exxon estar em campos muito pequenos, onde você precisa colocar. Porque todo campo precisa de atenção, Rodolfo. Essa é a chave. Se para mim não me interessa, por razões normalmente econômicas, dar muita atenção a determinado ativo, é melhor. Não podemos falar de óleo e gás, podemos falar de qualquer indústria. É melhor eu me desfazer disso, porque isso pode ter mais, receber mais atenção de um player focado nesse ativo que para mim é desimportante, né? Então é isso. Acho que o movimento que aconteceu foi esse. A Petrobras, ao não ter foco, colocou muito pouco investimento por vários anos, e é o que você sentiu, que você descreveu, em pendências, atividade baixa, pouca gente circulando, pouca sonda. Para mim, e não à toa, os americanos medem muito a potência da sua indústria pelo número de sondas ativas em cada dia. Eles medem todos os dias o número de sondas que tem no país deles. E isso é uma proxy, né? É um indicador de como está a atividade econômica associada à indústria de óleo e gás. E, obviamente, naqueles anos que você está descrevendo aí, 2014, 2015, antes um pouco, depois um pouco, o número de sondas em terra era muito baixo. Agora, isso tem que servir também para a gente olhar para o futuro, né? Novos players estabeleceram com programas de investimento importantes para revitalizar esses campos, para os 3Rs, né? Que foi eu que inventei o nome 3R, né? Redesenvolver, revitalizar, repensar campos maduros, para que esse aumento de produção se realize. Você descreveu o início da atividade, que basicamente foi colocar gente para fazer o que propriamente a Petrobras não estava fazendo, exatamente porque ela não precisava fazer. E naquele início, basicamente, assim, isso serviu para a 3R, serviu para as outras empresas. A gente vai atrás dos quick wins, ou seja, Sim. postos que estavam parados, não abandonados, simplesmente parados, porque faltavam bombas, faltavam coisas, Sim. às vezes, muito simples. Simples. Era retomar a produção desses postos, né? Agora, para depois ter o salto que se perpetue no tempo, um salto de produção que se perpetue no tempo, você precisa de mais. Basicamente, perfurar. Você precisa de muitas sondas de workover para reabilitar postos que estão parados, e você precisa de sondas de perfuração para aumentar a malha de drenagem de cada reservatório, o que eu digo, diminuir o espaço entre poços, né? E, enfim, aumentar o fator de recuperação de cada campo. Tudo é muito simples, Rodolfo, mas demanda atenção, e é essa atenção que esses campos não tiveram por alguns anos. Os novos players entraram, e agora todos têm que ficar de olho se o número de sondas se mantém ou se cresce, porque se diminuir, vai acontecer novamente pelo menos uma diminuição no incremento da produção, né? E eu acho que nós estamos falando de reservatórios, eu sou geólogo, conheço muito bem
praticamente todos esses campos onshore brasileiros, praticamente todos eles ainda têm muito espaço para perfurar, tem muito espaço para fazer coisas, e não vai ser em 2 anos, 3 anos, 4 anos que isso se resolve. Nós estamos falando de décadas de atividade. Se a tua empresa, seja lá qual, não estou falando uma empresa específica, se a empresa B não está vendo possibilidade de aumentar a produção em dado campo, é melhor passar para outra empresa. Sim. Com relação a essa situação que eu citei lá do Paulo Macau, eu sempre deixando claro, como o Ricardo falou, eu não estou dizendo que a Petrobras não teve competência para operar, mas assim, como Não é falou, isso. é foco. É foco. Ela não tinha foco nisso porque o foco dela é o pré-sal. E eu sempre digo que a Petrobras, eu acho que se tem petróleo no Brasil é por causa da Petrobras. Porque se não tivesse a Petrobras explorando, talvez até nós tivéssemos uma exploração, mas tivesse sido mais difícil. Eu acho que a Petrobras foi fundamental para que a operação, a exploração de petróleo no Brasil ocorresse. Né? Quando eu disse se tem petróleo no Brasil, se tem operação de petróleo, porque o petróleo ele é natural, né? Ele não vem de nenhuma empresa, mas é isso aí. A Petrobras, para mim, ela é vital e fundamental para o país. Com relação às tecnologias ou metodologias, né, de trabalho, quais que você acha que serão mais decisivas para impulsionar o onshore daqui para frente? Você sabe que eu tenho uma visão assim muito, como eu vou dizer, talvez a palavra seja simplória, sobre o que tem que ser feito nesses campos, né? E eu estou falando mal de mim, tá? Com esse termo simplório. Que é basicamente o que eu já acabei de falar. O que você tem que fazer, realmente o grande trabalho, é perfurar mais. É disso que a gente está falando. Obviamente tem campos que se você precisa investir em instalações para poder aumentar a vazão de água, né? Sim. É uma coisa importante que eu dava curso de MBA, né, em gestão de campos maduros, e cansei de falar que a partir de determinado momento você vira um produtor de água, né? E com essa água vem um pouquinho de petróleo, uma porcentagem minúscula de petróleo, uma porcentagem baixa de petróleo, mas que pode ser muito óleo, né? Então você fica basicamente um gestor de água do reservatório. E para isso você tem que produzir, você tem que separar, você tem que, muitas das vezes, quase sempre, tratar essa água muito bem e reinjetar normalmente no reservatório, para projetos de recuperação secundária, terciária e etc. E então, para mim, basicamente, o grande trabalho tem que ser feito, não demanda muita ciência, né, que é basicamente aumentar o fator de recuperação através do que eu falei, de redução do espaçamento entre os poços, aumento da malha de drenagem, ou seja, basicamente perfurar mais. O Brasil ainda tem muito espaço para fazer isso. Mas o fato é que, olhando para frente, acho que nós estamos num momento muito importante da humanidade, né, que é o aumento aí da capacidade de processamento de dados e inteligência artificial, ou seja, que certamente já tem aplicações na indústria de óleo e gás, mas eu ainda não tenho uma visibilidade do impacto dessas novas tecnologias de processamento de dados para a indústria de óleo e gás, mas eu desconfio que vai ser algo muito relevante. Então, acho que nós estamos num momento que a gente ainda tem pouca visibilidade, em outros setores isso já aparece mais visível, no nosso ainda não, mas eu acho que, por exemplo, na interpretação sísmica, tem muitas coisas que o geólogo, sou geólogo, via com dificuldade no subsolo, com a IA é muito provável que a gente consiga visualizar melhor e mais rápido coisas que nos levavam mais tempo para ver pior, né? Sim. E isso, atrás disso, virá
mais óleo, né? No momento de, não sei se a gente vai falar de transição energética, onde, bem, podemos falar isso depois, mas eu acho que o setor de óleo e gás, para mim, sempre esteve muito evidente, de que o setor de óleo e gás tem décadas e décadas aí pela frente, é, é, porque o planeta o ser humano vai continuar precisando de energia e dos derivados de petróleo. Com certeza. Já que nós falamos da transição energética, a Fluxus tem estratégias para alinhar a produção tradicional com ESG e reduções de emissões? Ainda não é um foco assim, Rodolfo, como na 3R também não era, quando eu era o líder, né? Porque eu achava e continuo achando que ainda estamos no momento, a gente não vive, é o que eu digo, a gente não vive na Dinamarca, né? Nós estamos falando do Brasil, que se não é um país miserável, nós não somos um país miserável, somos um país com uma base industrial forte, mas também não somos um país de altíssimo nível de desenvolvimento, especialmente de igualdade social entre as pessoas, né? Eu uso sempre Dinamarca, sempre com muito respeito também, porque cada conjunto de população tem os seus problemas também, né? Mas vou continuar usando aqui o nome da Dinamarca. É, a, a gente ainda tem um contingente muito grande de gente sem acesso à energia, a energia barata, energia com... Cada vez mais no Brasil, especialmente nas Américas, nós vamos tendo energia confiável, no sentido de ter a possibilidade de tê-la, né? Quando você precisa. Em outros países, isso é um problema. Você ter a confiança que vai poder usar energia, nós vemos vários países, alguns muito desenvolvidos, que têm esse problema. Nós, cada vez, temos menos, especialmente pelo que você falou, pela Petrobras, pelo pré-sal, pelo volume do carboneto que nós temos, toda a nossa base hidrelétrica, enfim, toda a matriz diversificada energética brasileira, que tem, inclusive, biomassa e etc., né? Mas nós ainda precisamos ter acesso à energia de forma barata, e o barato, para mim, é uma coisa, para quem tem um nível de renda muito menor do que o meu, é outra coisa. Então, ainda temos muito que caminhar, então, acho que o óleo e gás ainda persiste por muitas décadas como, digamos assim, o motor do setor energético global, e eu acho que para empresas que estão trabalhando nesse setor de revitalização de campos maduros, o setor de óleo e gás tradicional continua sendo o grande negócio. Dito isso, na Fluxus, aí a Fluxus é uma empresa, como eu falei, com um olhar mais latino-americano, mas que faz parte de um grupo econômico muito potente, muito grande, que é o Grupo JIF, que é o maior grupo econômico privado brasileiro, né, não bancário, enfim, é um grupo muito grande que tem uma empresa de geração elétrica também muito potente, que é a Âmbar Energia, com uma base de térmicas a gás, talvez a maior do Brasil hoje, e aí por isso nos leva Fluxus a ter um olhar, a montagem do portfólio com um olhar mais em gás natural, né? Exatamente para abastecer as térmicas da AMBA com gás natural. Então, hoje nós trabalhamos produzindo gás na Bolívia, temos campos de gás na Argentina, então, e aí é onde a nossa pegada de carbono é um pouco melhor do que uma empresa de óleo tradicional, porque a gente hoje é muito focado em gás na América Latina. Mas, de novo, ainda não é um olhar ESG puro, de energias renováveis, não, a gente ainda não trabalha. A Âmbar, sim, já tem investimentos que é a empresa irmã, né, da Fluxus, os acionistas são os mesmos,
tem investimentos em renováveis. A Fluxus está focada no upstream, mas com esse olhar mais de gás natural, que nos coloca aí nessa energia de transição, que é o gás natural, né? Perfeito. Com relação ao cenário regulatório, né? O ambiente regulatório brasileiro, ele, por algumas vezes, ele protege muito, ele é protecionista, né? Mas, às vezes, existe aquele ruído que ele é um pouco... chega a ser fechado de maneira a que não ajuda a empresa a se desenvolver. Na sua visão, o que poderia ser melhorado para atrair mais investimentos com relação a isso, no tocante à regulação em si? A pergunta parece simples, mas é bem complexa, né, Rodolfo? Exato. Assim, a Fluxus, né, como a gente está trabalhando em tantos países aqui da América Latina, porque alguns a gente já tem ativos, outros a gente está desenvolvendo portfólio, mas basicamente estamos olhando praticamente todos os países da América Latina, inclusive Brasil, alguma coisa. Para a gente é muito simples nesse momento comparar países, né? Sim. Eu gosto de dizer que assim o Brasil hoje é um lugar muito bom de investir em óleo e gás, né? Os royalties que se pagam aqui, então o government take, se você pegar o government take royalties mais outros impostos, o que vai para o governo de um barril de petróleo no Brasil é muito baixo comparado com outros países como Venezuela, como Equador, Bolívia, onde o government take é gigante, ou seja, grande parte que se produz acaba indo de uma forma ou de outra para o governo, o que desincentiva os investimentos, e não à toa a Bolívia apresenta um declínio muito forte da sua produção de gás nos últimos anos, né? Venezuela, né, que já produziu 3,5 milhões de barris, hoje produz 1 milhão de barris, também um declínio muito grande, apesar de ter as maiores reservas do mundo. Obviamente, nesse momento, Venezuela tá em meio a sanções, tensões geopolíticas, tem outras coisas acontecendo que atrapalham. Mas mesmo que não tivesse, o government take é muito alto na Venezuela, o que também desincentiva o investimento. No Brasil, eu acho que a gente, vou falar primeiro bem da gente, né? Digamos assim, todo o arcabouço que se colocou para petróleo líquido, campos maduros, é um arcabouço muito bom e que propiciou essa pequena revolução que a gente falou no início da nossa conversa, né? A saída do desinvestimento da Petrobras, a entrada de novos players. Quando um player desse se estabelece, o que eu digo, o dinheiro não dá em árvore, são investidores que colocaram, que apostaram naquilo, e se eles apostaram é porque tem retorno capital, e há que ter retorno de capital, senão nada disso acontece e o restaurante lá em Tendências não vai vender, né? Então, assim, por um lado, no setor de óleo, eu acho que o Brasil, para o onshore, pode melhorar a coisa? Claro que sempre pode melhorar, mas se eu comparo esse setor de petróleo líquido com outros lugares da América Latina, o Brasil é um bom lugar para investir, é um bom lugar para você ter ativos. Por mais que brasileiro, a gente é muito... a gente bate muito na gente mesmo, né? Sim. E eu digo que é um país muito estável quando você compara com outros estados, outros países aqui da região, né? Não vou nem falar de outras regiões, tipo África. O Brasil é um país estável, é um bom lugar para você investir. Carga tributária é alta? Não, é alta, mas tem gente que fala que é a mais alto do mundo, isso não é verdade, né? Quer dizer, é muito alto? Pode melhorar? Pode. A segurança jurídica pode melhorar? Pode melhorar, mas existe. Vamos lá, cruza a fronteira com alguns países da América Latina e vamos conversar sobre segurança jurídica, né? Quer dizer, aqui é um bom lugar. O setor de gás, aí os meus amigos, tenho amigos em todo o setor de gás brasileiro, eu sou bem mais crítico, porque aqui
Não é culpa de ninguém que está hoje aqui. Eu digo que tem vários problemas no setor de gás que apareceram desde a Constituição de 88, que colocou parte da cadeia do gás. No setor de óleo, tudo é controlado pela União. No setor de gás, é controlado parte da cadeia, uma parte relevante, é controlada pelos estados. Sim. Então, é isso, né? Temos 27 legislações diferentes para gás natural no país, cada estado tem a sua. Então, só que se eu estou numa empresa, é uma empresa só, e em cada estado eu tenho uma regulação diferente. E isso é muito complicado. Estou pegando só um pedacinho da cadeia de gás natural. Tem vários outros problemas, a questão da distribuição, a questão do transporte, o que é distribuição, o que é transporte. Ou seja, é tudo muito complexo, e resolver o setor de gás natural no Brasil, cada um puxa para o seu lado, todo mundo tem razão, né? Cada um que está puxando para um lado tem razão, o outro que está puxando para o outro lado, oposto, também tem razão. Então, é muito difícil investir em gás natural, mas não é impossível. Várias coisas foram feitas, né, pelo Ministério de Minas e Energia nos últimos anos, pela ANP, vários estados fizeram novas legislações, acompanhei muito de perto, né, a mudança na legislação do Rio Grande do Norte, que eu acho que favoreceu muito um mínimo de estabilização do setor, né? Mas eu acho que é um setor que tem muito para melhorar a atratividade, especialmente aí eu vou puxar para o meu lado, para o upstream, né? Para a produção. As empresas de upstream acham que não são bem remuneradas, e quem compra acha que o gás está caro. Todo mundo tem razão. Então, agora, colocar todo mundo sentado para resolver isso não é simples, porque tem uma Constituição que neste aspecto, a Constituição é espetacular em vários aspectos, mas neste aspecto ela divide mais do que unifica, né? E mudar a Constituição num setor industrial é algo bastante complicado de fazer, né? O próximo ponto que eu gostaria de conversar contigo são casos de sucesso, né? Falar contigo, que é um empresário vitorioso, e falar de casos de sucesso é um pouco meio que chover no molhado. Mas você poderia compartilhar algum caso emblemático para você, que você conseguiu lograr um bom êxito? E quais foram as chaves desse sucesso? Aí agradeço as palavras, Rodolfo, mas acho que eu sou muito exigente, né? Acho que o sucesso que tem que acontecer, ele ainda não aconteceu, né? Ou seja, que essas empresas todas que assumiram os campos que eram da Petrobras, e eram da Petrobras porque havia um monopólio antes, esse aumento da produção ainda leva um tempo, é isso que eu estava falando, todos nós temos que ter paciência com a gente mesmo, né? Ou seja, esse incremento de produção, a gente tem vários exemplos de incremento de produção de gás da origem, né? Vários campos da 3R, atual Brava, aumentaram a produção. Você mencionou o campo de Macau, que praticamente se duplicou a produção em poucos meses, de 3.500 a 7.000 barris de produção dia. Mas depois houve uma parada nesse incremento, todo mundo ficou meio nervoso. E, de novo, esse incremento de produção de forma sustentável, trabalhando toda a parte que você que passou lá pela PECOM sabe que é importante, que é a parte de manutenção, né? Confiabilidade de todos os equipamentos que tem no campo, dos dutos, né? A gente assumiu o problema Macau, a gente tinha um problema no duto de exportação, que basicamente levava toda a produção do polo para Guamaré. Era um duto que precisava de uma manutenção importante, e que nós, ainda era o líder da 3R, tomamos a decisão de fazer, mesmo apanhando dos investidores, dos acionistas, mas a gente faz o que tem que fazer.
porque a visão é essa, que nós vamos crescer a produção, mas isso leva um tempo. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que os casos de sucesso, a gente tem que ter um olhar, num campo de petróleo, você tem que ter um olhar de 10 anos. E nenhum desses campos tem 10 anos sob gestão privada. Então, eu acho que a gente ainda tem que aguardar, ter paciência, ter perseverança, continuar investindo, mesmo que um campo, você esperava que ele aumentasse de produção de forma mais significativa, ele está ali meio parado por um tempo, tem que perseverar, colocar os geólogos para trabalhar, colocar os engenheiros para trabalhar, eles certamente vão encontrar a forma de aumentar o fator de recuperação. A única coisa que eu não acredito, Rodolfo, é um campo de óleo leve, de óleo mediano, com um fator de recuperação abaixo de 20. Quando na Noruega chega a 40, chega até a 60. Em vários lugares dos Estados Unidos, do Canadá, na própria Argentina, no Peru, no Equador, na Venezuela, chegam facilmente a 35, 40. E aqui temos campos com óleo de, sei lá, bom, um API bom, com um fator de recuperação que não passa de 20. Isso eu não acredito. Se não aumentou o fator de recuperação, se não chegou a 30, a 40, tem coisa para fazer. Sim. Se nós, eu e você, não somos capazes de olhar o campo e falar assim, eu vou de 20 para 40, o que eu vou fazer? Eu vou fazer A, B, C e D. Se eu falo assim, não vai sair de 20, é melhor me trocar. Coloca outro lá, porque o que está faltando aí é neurônio, né? O que está faltando aí, ou perseverança, do ponto de vista do investidor, de colocar o dinheiro, de duplicar a aposta, digamos assim, né? E às vezes até o investidor, quando ele começa a botar muita pressão, ele submete a equipe a erro. Porque você se sente muito pressionado ali e você acaba querendo trazer um resultado de uma maneira mais rápida e às vezes você comete até erros que normalmente você não comete. Então, assim, essa questão do planejamento, entender o ciclo real da atividade é muito importante. Eu costumava dizer para investidores da 3R, acionistas da 3R, que uma empresa de óleo e gás, eu gostava de fazer o paralelo com navegadores, né? Uma empresa de óleo e gás, não interessa se é grande ou se é pequena, a essência, a natureza de uma empresa de petróleo e de gás é como se fosse um navio cargueiro, né? Então é um barco grande que se move lentamente, mas firmemente. Então não adianta vir botar nessa empresa de óleo e gás, ou neste cargueiro, velejadores, né? Então o que é um velejador? Né? O cara está ali, o vento muda, começa a gritaria. Não vou usar termos técnicos de vela. Puxa a corda, tira essa vela, coloca outra vela, começa aquela gritaria, todo mundo grita, um corre para um lado, corre para o outro, porque o vento mudou, né? E o que o navegador de um navio cargueiro faz quando o vento muda? Nada. Ele não faz nada, ele continua fazendo o trabalho dele. Então, digamos assim, o que você está falando é isso, o que tem que ser dado para as equipes de gestão e as equipes técnicas de empresas de petróleo e gás, é a possibilidade deles fazerem o trabalho deles, né? Se ficar muita gritaria, porque o investidor quer o retorno, é o que eu falo, eu quero um filho em 3 meses, né? Eu consigo? Não consigo, leva 9 meses. Eu tenho tempo para fazer isso. Não adianta botar 3 mães com 3 meses para cada um para fazer um filho. Não adianta aumentar o volume de recursos, não adianta nada. Vai levar 9 meses, né? Sim. O óleo e gás é a mesma coisa, tem o tempo de maturação dos projetos, né? Então, o que tem que ter é paciência, mas com trabalho, né? Sim. Com resiliência, todo mundo trabalhando duro, né? Perfeito. Lições de liderança. Como líder,
quais foram as maiores lições que você aprendeu ao escalar duas empresas em um setor tão competitivo, né? Tão complexo como é o setor de óleo e gás? São muitos, digamos assim, são muitos ângulos de visão diferentes, né? Eu vim de uma carreira muito técnica, né? Petrobras, outras empresas privadas na América Latina, muito focado em produção de óleo, aumento de produção de óleo em Venezuela, Equador, Peru, Argentina, e Brasil, obviamente. Trabalhei no onshore, trabalhei no offshore, então tive uma experiência muito ampla no que é a indústria de petróleo e gás latino-americana, mas com a experiência da 3R e também da Fluxus, acho que o grande desafio foi lidar com a atração de capital, né? Sim. Quer dizer, uma coisa podemos tecnicamente, todos sabemos o que temos que fazer. Se não tem dinheiro para fazer, nós não vamos fazer. Então você precisa atrair o capital. Então, a 3R foi um enorme desafio, porque ao mesmo tempo que a gente tinha que analisar e precificar corretamente, para mim, foi uma das chaves do sucesso da 3R, precificar adequadamente os ativos. O que é o preço adequado de um ativo? Se eu jogar o valor lá para cima, num bid, eu vou ganhar, não vou? Tá bom. E depois o investidor vai colocar o dinheiro porque vai acreditar em quê? O investidor ele não é burro, ele vai fazer as contas melhor do que eu, né? Então não adianta eu jogar o valor lá para cima, eu tenho que encontrar um valor que para o comprador seja adequado e que o vendedor aceite vender. Senão, eu posso querer comprar de graça, certo? Você me vende de graça? Você Também não vai não, me né? vender de graça. Não, né? Então eu digo que cada ativo tem um valor justo, tem um valor certo, que é aquele valor que o vendedor aceita vender e o comprador aguenta pagar, né? E ganhar dinheiro com isso. O valor Então, eixo é equilibrado, né? um dos segredos foi encontrar esse valor dos ativos e por isso que a 3R venceu 8 processos de venda de ativos da Petrobras. Depois, isso é uma coisa, você ganhou e conseguiu atrair o capital. E aí eu acho que eu tive que me adaptar a esse mundo de apertar a tecla SAP, né? Digamos assim, passar para os acionistas, para os investidores, aquelas informações eminentemente técnicas do nosso setor de óleo e gás. E isso fizemos com muita eficiência. Atraímos capital, depois fizemos um IPO de muito sucesso, né? Primeira abertura de capital depois de 10 anos, que praticamente não tinha nenhuma abertura de capital na Bolsa Brasileira de Empresas de Petróleo. Então, o IPO em 2020, né, novembro de 2020, foi de muito sucesso da 3R, e em um ano depois fizemos 2 follow-ons, ou seja, nova venda de ações de uma empresa que tinha acabado de abrir o capital, exatamente para comprar o Polo Potiguar, né? E, ao mesmo tempo, Rodolfo, a gente tinha que fazer tudo isso, atrair capital, vencer os processos, precificar adequadamente, atrair capital para poder pagar a Petrobras e assumir as operações, e o terceiro desafio que era efetivamente assumir as operações, né? Muita gente olhava a 3R até outros dias antes, ninguém sabia quem era, como é que vimos muita gente falando que a gente não existia, né? E nós fizemos 60 transições, porque aí não foram 8 processos. Quando você vai fazer uma transição operacional, você faz a transição operacional de 60 campos, né? Porque cada cluster tinha um conjunto X de campos e no total eram 60 campos. E fizemos 60 transições operacionais com a Petrobras e para isso tivemos que montar uma equipe praticamente do zero, porque não era uma empresa que tinha 1.000 pessoas paradas esperando os 2 passos anteriores, ganhar os ativos, comprar os ativos da Petrobras, depois atrair os investidores. A gente não tinha 1.000 pessoas, a gente começava com 20 pessoas, né? Exato. Mas, ainda sob minha liderança, nós levamos aí desses 20 iniciais para 600 pessoas, né? Hoje eu nem sei quanto que a Brava tem, mas levamos a 600 pessoas, estruturamos equipes, mobilizamos gente, né, com experiência, algumas sem experiência,
e treinadas, né, que foram rapidamente treinadas pela 3R. Você participou desse esforço num dos principais fornecedores, né, da 3R, que era a Pecom, que fomos nós que fomos lá em Buenos Aires trazer os argentinos para esse esforço aqui no Brasil. Então, o grande desafio foi também estruturar uma empresa praticamente do zero, né? Desenhar todos os processos técnicos, administrativos, cumprir tudo que a Agência Nacional do Petróleo solicita, tudo que os órgãos ambientais solicitam. Foi um desafio enorme você conseguir fazer essas transições, porque o dia que você assume efetivamente a operação de um campo de petróleo, você já prestou contas a muitas autoridades, a muitos órgãos, a muitas autarquias, né? Então, foi um trabalho hercúleo muito grande, que me honrou muito liderar a montagem dessas equipes e desses processos todos, né? E diga-se de passagem, né? Você fazer uma transição de qualquer jeito é uma coisa, né? E eu pude participar de algumas delas e vi a responsabilidade, o respeito, como era feito, todo o cuidado para com a transição, para atendimento às normas, seguindo a risca. Você via aquele empenho da equipe, mesmo ali a equipe iniciando uma mescla, como você falou, algumas pessoas experientes, outras não tanto, mas fazendo aquela participação, e foi bastante significativo. É, apesar de eu não estar diretamente como 3R, mas o fato de eu estar na PECOM prestando serviço para a 3R me faz até hoje ter boas lembranças, ter um bom sentimento daquele momento que nós vivemos. Eu dizia muito, né, que ninguém tinha mandato, começando por mim, ninguém tinha mandato para fazer nada errado, e que a gente não queria nenhum atalho, né? A gente tinha que fazer as coisas, o que tem que cumprir, nós vamos cumprir. Primeiro, pelos requerimentos regulatórios, né, por um Sim. lado. Por outro lado, todos nós, gente com muita experiência, a gente sabe quais são as melhores práticas da indústria. E o que a gente tinha que cumprir, apesar de ser uma empresa nova, era cumprir todas as melhores práticas da indústria. Obviamente que não é com varinha de condão, tudo é É. processo. Vamos trazer sonda do exterior, sondas que não estavam no Brasil, outras contratamos no Brasil. Foi todo um grande movimento de suprimentos também, né? Então foram muitos desafios e todos foram sendo vencidos, né? E hoje eu observo a minha criatura, né? Agora já misturado com os ativos da Enalta, eu observo a distância, mas com orgulho, né? Estão lá produzindo, trabalhando. A gente falou muito do Rio Grande do Norte aqui, mas o trabalho na Bahia também foi gigante, a produção de gás Sim. lá aumentou bastante. Eu tive também na Bahia, tive lá e tive em Rio Ventura, depois tive lá no Polo Recôncavo. Recôncavo, Foi, isso é. exato, exato. Muito, muito legal também o trabalho lá. Muito, muito E no caso significativo. ainda teve todo o offshore, né? Porque Assim, estamos falando do onshore, mas 3R assumiu o campo de Papa-Terra em águas profundas, óleo pesado em águas profundas, Campos de Peroá, gás, né? No Espírito Santo, ou seja, sim. uma diversificação geográfica grande, assim como outras empresas também, né? Mas os desafios foram muitos. Diversas, né? O que bom que estão sendo superados. Foram e estão sendo superados. E no Na, caso, na Fluxus, né? Na Fluxus a gente também é um astral meio parecido, com a complexidade que são em países diferentes, né? Assumimos operações na Bolívia, Campos de Gás, estamos em fase final de transição operacional na Argentina, lá na Patagônia, em Neuquén, ou seja, é, com a parte regulatória muito diferente em cada país, né? sim. Então, assim, mas é o mesmo astral, né? De assumir operações, suceder empresas estruturadas, né? Em Sim. cada um desses campos. Sim. E para onde é que você vê que vai o onshore brasileiro
nos próximos 10 anos? Isso que eu estava falando, né? Acho que eu vou repetir. Eu acho que todo mundo tem que ter um pouco de paciência. Não existem, eu não acredito em atalhos, né? Acho que tem que ser feito trabalho com as melhores práticas da indústria, todos esses novos players. Então, o que eu vejo é um crescimento sustentado da produção nesses próximos 10 anos. Ou seja, quando completar daqui a 10 anos, Rodolfo, essas empresas terão no máximo 15, né? Sim, De que são efetivamente operadoras e proprietárias, digamos assim, com concessões da União Brasileira. Então, assim, é uma história muito jovem. Eu lembro que em 2008, na Argentina, eu participei da festa lá dos 100 anos da indústria de óleo e gás argentina, começou em 1908. Aqui a Petrobras é da década de 50. sim, Toda a indústria brasileira de óleo e gás é uma indústria jovem, né? E essa experiência de produtores brasileiros de óleo e gás privados é extremamente jovem, né? Então, o que eu vejo não vejo muito diferente. Isso eu falava para os potenciais investidores da 3R lá no início. Quem se estabelecer nos primeiros 5 anos vai dominar o cenário de óleo e gás brasileiro nos próximos 20, 30 anos. Que é exatamente o que eu vi na Colômbia, o que eu vi na Argentina, as empresas que estabeleceram 30 anos atrás, você volta lá hoje, basicamente são as mesmas empresas, né? sim, sim. Então, o que eu vejo é que essas empresas que aí estão, algumas delas é, vão dominar, vão continuar dominando o setor de óleo e gás, setor privado de óleo e gás brasileiro, sempre ali meio espremido com o gigante, o colosso que é a Petrobras, né? Com certeza. É, que conselho você deixaria para jovens engenheiros e empreendedores que querem deixar sua marca, assim como você tem deixado no setor de petróleo e gás? Que boa pergunta. Eu acho que a primeira coisa é assim, primeiro acreditar no setor de óleo e gás. Bem, aí eu tenho que separar o público potencial da resposta. Se a gente estudante, entendo que hoje muita gente está confuso com a questão da transição energética. Se há uma transição energética, por que eu vou trabalhar com óleo e gás? Se tem outras energias que vão, digamos assim, serem mais preponderantes no futuro. Eu discordava disso quando começou a conversa de transição energética. Eu lembro, né, contar um caso, né, Rodolfo? Houve um momento em alguns anos atrás que alguns acionistas muito importantes da 3R, a 3R se chama 3R Petroleum, né, que é petróleo em Sim, latim, e que funciona, o nome Petroleum funciona em português, funciona em espanhol, funciona em francês, em italiano, em inglês, todo mundo sabe o que é petróleo. Então, queriam que eu mudasse para 3R Energy. E eu falei, eu não vou mudar. Esqueça, porque eu tenho orgulho do que eu faço. A 3R, falo pela 3R agora, que eu já nem trabalho na 3R. Mas, assim, as empresas que trabalham com petróleo e gás, se elas não se orgulharem do que elas fazem, é melhor fazer outra coisa, né? Mas o que eu digo para quem trabalha, especialmente para os que estão iniciando, não se confunda. Transição energética não quer dizer que o petróleo vai deixar de ser importante. Quando eu era estudante, na Universidade de Brasília, na matéria de geologia de petróleo, teve todo um trabalho para falar, na minha época, o que ia acontecer, o famoso peak oil. É que o petróleo ia deixar de existir porque o ser humano ia ser capaz de encontrar novo óleo nos volumes que a civilização precisava. Então, o petróleo ia chegar num pico e depois ia declinar. Eu declinar. era estudante, Rodolfo, e eu dizia, eu escrevi um trabalho, o que o professor quer que eu escreva? Eu vou escrever, está aqui. O que eu acreditava daquilo? Graças a Deus, nada, não acreditava em nada daquilo. Aquilo não ia acontecer, porque o ser humano a sísmica ia melhorar, a gente ia encontrar óleo onde nem se imaginava, nem se pensava em pré-sal. Na época não se pensava sequer nos campos de águas profundas do Atlântico Sul.
Então, graças a Deus eu não explico, eu não dei bola para aquilo, como acho que hoje eu não estou dizendo que não temos que ir para energias limpas como civilização, temos que ir para as energias limpas, mas não quer dizer que vamos deixar de precisar de petróleo e gás, até porque petróleo e gás não serve só para energia, serve para uma série de outras coisas. Então, assim, eu não acredito e não acreditava, e houve uma pressão muito forte dos membros do conselho da 3R para eu mudar o nome. Eu falei, é sério que vocês estão falando? Aí, logo depois, explodiu a guerra da Ucrânia. Aí, o petróleo foi lá acima de $100, $120, né? E aí eu virei, vocês ainda querem mudar o nome? Aí, não, 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 deixa para lá, né? E veja, petróleo e gás fazem parte do coração geopolítico do ser humano há 200 anos. E vai continuar fazendo parte por algum tempo. Basta ter uma crise geopolítica e certezas deixam de existir, né? A juíza lá na Holanda que determinou que a Shell tinha que até 2030 sair do setor de óleo e gás. Olha, nós estamos em 2025, já caminho de 26, imagina isso, né? Uma juíza, o que ela entende disso, gente? Isso não vai acontecer dessa forma. Transição energética, é o que eu falo, o petróleo e gás sucedeu ao carvão. Tem emprego para carvão hoje? A maior produção de carvão do mundo, da história da humanidade, foi ano passado. Então, assim, na realidade, agora está todo mundo falando, são adições energéticas, né? Você tem que ter um portfólio de energias. Então, para a juventude que fica na dúvida de trabalhar com geologia de petróleo, engenharia de petróleo, assim, se você gosta disso, vá em frente, porque tem muito tempo de trabalho ainda. Essas pessoas que hoje estão na dúvida e que eventualmente entram na indústria vão aposentar nessa indústria daqui a 30, daqui a 40 anos com muito, muito trabalho. Do ponto de vista que você falou do empreendedor brasileiro, aí eu acho que aí sim, eu faço parte desse início da história, e o que eu tenho para dizer é, um pouco em paralelo ao que eu estava falando, essa indústria está só começando, né? Está só começando. Então, aqui tem espaço para empresas de serviços, que muitas foram dizimadas lá naquela crise de 2013, 14, 15. As empresas de serviço têm que ser, enfim, tem muito espaço para montar empresas de serviço, tem espaço para bens industriais feitos no Brasil. Obviamente, tem que ganhar muito em competitividade, mas essa indústria, um colosso que é a Petrobras, no pré-sal, potencialmente outras províncias que ela certamente vai descobrir e vai desenvolver novos campos. Então tem muito espaço para empresas de bens e serviços, de sonda, de serviços de poços. Tem um mar de oportunidades no Brasil para você trabalhar, e tudo que vem em volta, né? Claro. Mas focado na indústria do onshore, por exemplo, eu acho que a gente está só começando a história do que eu chamo das empresas privadas operadoras de óleo e gás no Brasil. É só o início da história. Acho que começaram, se perseverarem, vão continuar aí por décadas. Outras novas ainda têm espaço para entrar, tem os pequenos produtores que estão se reposicionando, que é um movimento bem bonito que eu vou acompanhando, vários amigos, né, todo mundo trabalhando, acho bem interessante. E ainda tem espaço para internacionalização dos players brasileiros, né? Sim. Porque o petróleo, como eu sempre digo, ele não tem fronteira, né? Quando me perguntam, você quer produzir no Brasil? Eu falei, eu quero produzir petróleo. Se dá para produzir em Marte, eu vou produzir em Marte. É que não dá para produzir em Marte. Se der para produzir em outros países e eu puder ter acesso aos projetos, eu acho que tem um espaço grande para essas empresas brasileiras também irem disputar outros mercados, né? E tem muito espaço no onshore, no offshore, tem muita coisa acontecendo no mundo. O mundo está tem a revolução do shale acontecendo, Sim. que ainda no Brasil, eu não vou dizer nem que estamos engateando, porque para estar engateando,
o bebê ele se mexe, né? No shale, o Brasil ainda é um bebê que não se mexe, né? Ainda nem sequer estamos engateando. Mas do lado aqui, nosso, acabei de vir da Argentina, tem uma revolução acontecendo, com bilhões e bilhões de dólares de investimento de várias empresas, ativos sendo comprados por bilhões de dólares, e uma indústria pujante, né? O que está acontecendo na Argentina hoje é uma revolução e eles vão aumentar muito a produção. Quem diria, 20 anos atrás, que os Estados Unidos ia ter quase o dobro da produção da Arábia Saudita? Sim, sim. E tudo isso é a evolução do shale, né? Do petróleo e gás não convencional, que aqui ainda não chegou. Geologicamente, eu acho que a gente não tem um potencial tão grande quanto os Estados Unidos ou como a Argentina, mas há um potencial nada desprezível, que também é um outro lugar que o onshore brasileiro pode se reinventar, né? A legislação brasileira nesse ponto ambiental é bastante conservadora, né? E isso aí cria certos obstáculos para o desenvolvimento do shale, né? Tem um pouco a judicialização do assunto, né? Eu acho que eu diria até um pouco diferente do que você falou. A legislação ela é aberta, mas os juízes estão interpretando da forma que eles querem interpretar. Na realidade, eu acho que não há nada que impeça uma empresa brasileira de fraturar sua rocha geradora. É disso que a gente está falando. Não há na legislação nada que proíba você de fraturar a sua rocha geradora, né? Mas existem juízes impedindo que isso aconteça, os órgãos ambientais com certas dúvidas e obviamente, participam freando um pouco esses movimentos. Mas, enfim, é o que eu digo. Se o bebê quiser engatinhar, se a gente quiser que o bebê engatinhe, tem que ajudar a essa indústria destravar, né? Porque atrás disso vem uma onda de investimentos e de dinamismo econômico muito grande. Eu estou vendo isso na Argentina, não é uma coisa de teoria, né? Sim, sim, sim. Sempre no final do nosso debate, como o próprio nome do podcast diz, são conexões operacionais. O senhor tem bastante experiência, já trabalhou com inúmeras pessoas, mas se você pudesse destacar aquela sua conexão, aquela pessoa que você teve mais sinergia durante sua vida profissional, quem seria sua conexão operacional? Nossa, gente, essa pergunta é muito complicada, até por eu ter essa experiência diversificada em termos de locais em que trabalhei, desafios que tive, são muitas pessoas. Eu acho que não gostaria de ser injusto com ninguém, não. Mas, assim, se eu tiver que falar uma pessoa, eu falaria. Posso falar dois nomes? Pode, São duas fica à pessoas vontade. os dois que estavam comigo na 3R, Pedro Grijalba, um peruano, para mim um gênio dos Campos Maduros, que foi o cara que foi atrás de mim na Petrobras em 1997, um empresário sair da Petrobras, ele soube da minha existência, foi atrás de mim para levar para Venezuela, para trabalhar na Pérez Companc. Então é um cara que pensa sempre fora da caixa, e a frase é essa: se vocês não conseguem ver mais óleo num campo, muda a equipe de geólogos, né? Essa frase é dele, copyright é do Pedro Grijalba. E o outro é o Jorge Lorenzon, que trabalhava comigo na 3R, era diretor, e está comigo na Fluxo, que é um engenheiro de reservatório, é engenheiro de tudo, né? Mas origem engenheiro de reservatório, que é o cérebro por trás dessas grandes revitalizações em vários campos que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, em vários países, na Argentina, na Venezuela, e na própria 3R. Acho que seriam os dois nomes que eu mencionaria. Nós acabamos saindo juntos, né, da 3R,
O Pedro não está comigo na Fluxo, mas o Jorge Lorenzon, sim. Ok. Queria agradecer a oportunidade da sua presença aqui, abrilhantando o nosso podcast. Quero que você saiba que é muito significativo para esse projeto, né, que é um projeto que visa apresentar para o público o que cada pessoa construiu na sua vida profissional que ajudou esse desenvolvimento da nossa cadeia produtiva do petróleo e gás, em especial no onshore, né? Eu agradeço demais, sou bastante grato pela sua presença. E obrigado pelo convite, foi um prazer estar com você aqui e desejo aí vida longa ao teu podcast, porque é parte dessa engrenagem, né, Rodolfo, de fazer que o onshore, é, é, enfim, continue brilhando por muito tempo, né? É muito importante que as pessoas conversem e uma escute a outra, compartilhe experiência, compartilhe motivação, né? Ir pelo caminho da luz, como eu digo, acho que você faz parte dessa engrenagem de fazer com que tudo isso funcione. Muito Parabéns. obrigado. Muito obrigado.